están habilitados los micrófonos, me parece. El mío está cerrado. Ahí lo hago. Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigado pela participação. Sejam bem-vindos a essa nossa segunda Masterclass de uma série de eventos, de encontros que a gente vai estar fazendo nesses próximos meses. Nós começamos mês passado com a primeira edição. O assunto foi planejamento de demanda. A gente contou com a participação do grupo CRM, Chocolates Copenhagen. O Hugo Chagas, ele apresentou o case, a gente compartilhou bastante dicas e experiências no mundo do planejamento de demanda. E hoje a gente tem aqui o prazer e a honra de compartilhar esse espaço com a Nestlé, que também é um parceiro nosso já há 4 anos, 5 anos que a gente está trabalhando juntos, desenvolvendo soluções para a gestão da cadeia, planejamento da cadeia, desde planejamento de demanda até estoque, abastecimento. É um grande prazer para a gente contar hoje com a participação do Leonardo Carvalho. Ele é gerente executivo de Demand e Supply Planning. Já tem mais de 14 anos de Nestlé, começou como estagiário, passou por todas as áreas aí de supply, ele vai contar um pouquinho depois da sua trajetória. E pela Novix, o Juan Fernando, ele tem 8 anos já na Novix, trabalhando em processos de planejamento da cadeia. Atualmente é diretor de projetos, né, e ele participou junto aí com o time da Nestlé nesses projetos, então tem uma ampla experiência aí para compartilhar hoje com a gente. Nosso assunto de hoje vai ser gestão de estoque, né? A gente vai compartilhar aqui experiências e a nossa abordagem nesse assunto, que é um assunto bastante interessante, bem complexo, principalmente em negócios como a Nestlé, que tem uma malha logística bem ampla, com muitos agentes participando aí na cadeia. Então, nós vamos compartilhar aqui nossas experiências. O Juan Fernando vai começar uma apresentação inicial sobre a nossa abordagem, nosso entendimento desse processo de planejamento de estoque, e depois o Leo vai compartilhar a sua experiência nesse mundo aí de planejamento de estoques. Bom evento para todos, esperamos contar com a sua participação também nas próximas edições dessas masterclass. A gente vai passar um pouco de informação logo no final. Vou passar a palavra aqui para o Juan, para apresentar a primeira parte aí de nosso encontro. Juanfer, a bola está contigo agora. Perfeito. Bom, obrigado, Rodrigo. Primeiramente, feliz aí de participar de uma nova jornada de aprendizagem, de compartilhar experiências da gestão, né, da cadeia de suprimento. Feliz também de participar junto com o Leonardo. A gente vem trabalhando junto já faz bastante tempo.
numa relação de parceria. Então, muito feliz aí de participar juntos desse novo evento, dessa nova masterclass, das diferentes etapas aí da gestão da cadeia de suprimentos. Eu vou começar a apresentação, vou utilizar os primeiros minutos aqui da nossa masterclass para fazer uma introdução do nosso tema principal hoje, que tem a ver com a gestão de estoque. Inicialmente, vamos falar sobre o que tem a ver com a gestão de estoques no contexto de planejamento integrado, como é a abordagem que nós, dentro da Novix, na Pipeline, a gente aborda esses assuntos complexos. Depois vamos falar um pouco sobre as diferentes etapas num processo de gestão de estoque, para depois passar a palavra já aí para o mestre, né, para o Leo, que ele possa comentar como foi a jornada da Nestlé com a gestão, e finalmente vamos deixar alguns minutos aí para conseguir, tirar dúvidas, alguns momentos aí para receber algumas perguntas e tentar de responder elas o melhor possível sempre. Como o Rodrigo estava comentando, sou o Juan, diretor de projetos aqui na Novix. Tenho o prazer aí de participar junto nesse evento com o Leo, mas a gente já fez essa introdução inicial. A ideia aqui é continuar no eixo condutor das masterclass que começaram lá com análise, né, da projeção de demanda e a importância que tem essa primeira etapa da cadeia de suprimento. E agora a gente começar a se introduzir um pouco mais dentro do processo. Basicamente, a gente está imerso, como falamos na masterclass anterior, dentro de uma indústria 4.0, onde o comportamento dos consumidores tem um papel muito relevante e isso traz muitos desafios para a gestão, né, da nossa cadeia de abastecimento. As maiores exigências, né, dos consumidores, desde que tem mudanças nas preferências, mudanças nos tempos de entregas, tem diferentes comportamentos nos canais das vendas, diferentes também impactos das promoções, fazem que a gestão correta do estoque se torne fundamental. A gente precisa de uma pré-construção de inventários. Para quê? Para conseguir que o produto esteja disponível no momento que o cliente deseja o produto. Então, essa construção de inventário tem que ser realizada de forma assertiva. Por quê? Porque é muito importante equilibrar e otimizar o inventário para atender ao cliente, mas sem incorrer em custos excessivos. Então, hoje, nossa masterclass vai se focar nessa parte de gestão de inventário e vamos deixar, né, para os próximos eventos, conforme o Rodrigo estava falando no começo, algumas partes da cadeia que estão mais da outra parte, que tem a ver com produção, fornecedores, abastecimento de insumos. Enquanto à nossa abordagem, sempre a gente faz uma abordagem integrada. Então, falando de uma integração temporal como de uma integração horizontal. Por que a gente fala de uma integração horizontal? Porque basicamente a ideia é projetar da melhor maneira possível o comportamento do consumidor lá na ponta da cadeia, até a base que o planejamento da produção e disponibilidade de insumo para conseguir produzir e abastecer os estoques que vão permitir atender o cliente. E a gente fala também de uma integração temporal, porque basicamente é muito importante ter uma visão conjunta que permita fazer conversar os planos de meio e longo prazo, que a gente conhece na rede como S&OP, com as operações diárias, que é o S&OI. Então, essa integração agora já é possível desde que sejam aproveitadas as novas tecnologias, hoje que já tem disponíveis, para ter potencial utilizando todas essas novas tecnologias, de ter uma cadeia que possa reagir com agilidade, antecipar gargalos e também se antecipar a grandes mudanças ou impactos ao longo da cadeia de suprimento. Então, focando no nosso objetivo dessa jornada, o primeiro que vamos tratar é o que tem a ver com o que é a gestão de estoque. Então, conceitualmente, é um processo que viabiliza o planejamento, execução e controle dos recursos armazenados dentro de uma empresa.
E por que ele é tão importante? Porque, basicamente, é o que vai garantir que a empresa tenha os produtos certos disponíveis no momento certo, evitando tanto a falta quanto o excesso de mercadorias. Vai vir nos responder 3 perguntas: o que suprir, em que quantidade suprir e em que momento fazer esse suprimento. E para que é que vamos responder essas perguntas com a gestão de estoque? Basicamente, para maximizar o nível de serviço, o nível de atendimento da demanda, para otimizar a eficiência operacional dos processos de suprimento e para reduzir os custos totais de estoque por meio do giro e a redução de inventários. Agora bem, esses objetivos são objetivos que podem ser conflitantes. Por isso que é muito importante o devido direcionamento das estratégias para priorizar as metas. Estamos falando de que a gente tem que maximizar o nível de serviço, mas isso pode ir em contra de reduzir os estoques. Daí é que é tão importante a gestão de estoque. Uma gestão de estoque bem feita vai trazer mais lucratividade para a empresa, pois ela vai evitar ganhos com armazenagem desnecessária, ao mesmo tempo que vai possibilitar a entrega dos produtos quando os clientes procuram. Então, tem que fazer, se conversar todos esses objetivos para garantir um bom atendimento do cliente, que é o nosso objetivo final. Falando um pouco sobre as etapas do processo de gestão de estoque, uma primeira etapa tem que ser a revisão contínua e atualização dos cadastros. É importante ter um portfólio de produtos bem cadastrados, uniformes, ter informação dos produtos que estão saindo do portfólio, daqueles que estão entrando, ter toda a informação atualizada dos fornecedores, dos lead times desses fornecedores, dos lotes mínimos de envio, para fazer uma correta identificação inicial e controle. Depois, também muito importante é a avaliação da situação, verificar quanto é o estoque atual. Então, conhecer o estoque atual, avaliar a saúde do estoque em cada ponto da malha e avaliar a ocupação também dos centros de armazém. É importante ter o estoque, mas é importante não pagar custo demais por ter excesso dele. Uma terceira etapa vem relacionada com a otimização do inventário. Isso aqui, basicamente, é definir o estoque ideal. Então, com toda a informação anterior de controle de estoque, a gente conhece quais são os produtos, conhecemos qual é a saúde de cada um desses produtos, temos as informações também das vendas históricas, do comportamento, né, das vendas da companhia. É importante otimizar esse inventário, fazer análise de ABC, Y e X, Y, Z também, para entender quais são nossos principais produtos que representam a maior parte da venda, entender quais produtos estão trazendo muita volatilidade, quais são mais estáveis. Isso também para otimizar a quantidade de produto. Seria um erro ter uma concentração do estoque em produtos que não são muito representativos da venda. Então, é importante esse tipo de análise, trazer esse tipo de análise para o estoque, para medir qual é a qualidade de nosso estoque. Otimização também dos layouts dentro dos armazéns, otimização de métodos, calcular o estoque com diferentes metodologias e depois, no final, definir qual tem que ser o nível de estoque, o nível de inventário ótimo para cada um dos pontos logísticos da malha da companhia. Então, isso é muito importante, o estoque como um todo, mas também ter o nível de estoque ideal no lugar certo. Depois disso, uma próxima etapa é antecipar as necessidades, basicamente o planejamento do abastecimento. Então, tem que ser projetadas as necessidades por pontos logísticos, comparando o estoque atual, que a gente falou nessa primeira etapa, com o estoque ideal, que vem da otimização, né, do inventário, para projetar se precisamos ou não fazer um abastecimento para cada um dos nossos pontos logísticos. Estabelecer sistemas de balanceamento de estoque, isso é muito importante também, principalmente para fazer a gestão de estoque que podem ser escassos, ou seja, quando as necessidades total da cadeia são maiores que o estoque que tem disponível para abastecer. Então, é importante estabelecer sistemas que permitam equilibrar, né, esse estoque ao longo dos diferentes pontos, distribuir ele da melhor forma possível, já seja de maneira proporcional, seja tentando de maximizar
a disponibilidade dos produtos que geram maior margem, etc. A gente pode ter diferentes métodos, mas o importante é estabelecer esse sistema. E, finalmente, também organizar o armazenamento e o envio para evitar gargalos. Então, tentar já antecipar envios para evitar gargalos no final do mês, no começo do mês, questões que são bem frequentes, né, na gestão aí do estoque. Bom, é muito importante antecipar esses tipos de necessidades. E, finalmente, uma análise e melhoria contínua, que é toda análise de KPIs. Então, avaliar a variação do inventário, fazer auditorias do inventário, fazer revisões estratégicas anuais da política de estoque, implementação de tecnologias emergentes. Sempre tentar ficar na vanguarda na implementação aí de tecnologias que ajudem a melhorar a gestão aí do estoque. No que tem a ver com um processo tradicional de gestão de estoque versus a utilização, né, dessas novas tecnologias, podemos falar que nos processos tradicionais, eles são geralmente gerenciados através de planilhas de Excel, mesmo integrando algumas áreas, mas via troca de planilhas, onde o levantamento e preparação dos dados, a reprogramação das informações, a preparação de tabelas para análise consome a maior parte do tempo. E o análise mesmo e a tomada de decisão vem no final, depois de gastar bastante tempo nessa preparação. Depois da implementação de novas metodologias, de implementar tecnologias que ajudem para a gestão do estoque, basicamente é modificar esse paradigma e que o análise seja o principal. Então, desde que já tem tecnologias, tem ajuda da inteligência dos dados, tem cockpit, dashboards para analisar essas informações que são atualizadas de forma regular e automática, os analistas vão conseguir acompanhar os suprimentos em tempo real, vão conseguir fazer reposições no momento correto e vão conseguir atuar eficazmente ante as flutuações da demanda. A ideia é conseguir ter uma reação mais rápida ao que está acontecendo lá na ponta da cadeia de abastecimentos. E, finalmente, os impactos de uma gestão eficiente de estoque podem trazer um aumento de até 15% de melhora no nível de serviço, eficiência na elaboração dos inventários, aquele ponto que nós estávamos falando de não ter inventário a mais, sino que otimizar esse inventário, otimizar a utilização dos centros de armazém e gerenciar corretamente itens sazonais ou itens que possam ter grandes variações na sua demanda. E, por outra parte, redução da venda perdida, vamos a conseguir ter o estoque disponível no momento certo, redução de até 16% na falta de estoques e redução aí dos custos de armazém e até 15% também de redução no nível geral do inventário. Então, são alguns dos benefícios de entender a importância da gestão de estoque de cada uma das suas etapas para otimizar essa gestão, otimizar o inventário que a empresa tem e conseguir equilibrar o inventário com os custos, né? Lembrando que impacta muito no capital de giro. Então, todas essas questões juntas permitem fazer mais eficiente a gestão de estoque. Bom, até aqui a minha parte, uma introdução um pouco mais técnica, falando um pouco mais de forma geral do que a gestão aí a gestão do estoque. Vou passar a palavra aí para o Leo, para que ele possa explicar como foi aí a jornada da Nestlé e como que eles trabalham, né, na gestão dos estoques numa malha complexa, como tem a Nestlé Brasil. Leo, deixo aí com você. Obrigado, Juan. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, só reforçar e agradecer de novo o convite, né, de estar aqui com todo mundo, falando e dando um pouco do nosso exemplo, né, dos aprendizados que a gente tem aí nessa jornada aí. O Rodrigo até comentou, acho que 4 anos, confesso que até, na minha cabeça até achei que era menos até, né, nem faz tanto tempo assim que a gente já começou, já que a gente está trabalhando junto nessa parceria, e acho que é literalmente esse, né, o termo da jornada é um termo correto, né, porque desde que a gente começou a evolução, né, dos processos e das lógicas que a gente foi se encontrando e criando no meio do caminho é uma coisa que só colocando na prática que a gente realmente vai aprendendo e vai sentindo, né, conforme a gente começa a usar. Então, né, acho que sem falar um pouquinho muito de mim, mas 14 anos de Nestlé, como o Rodrigo comentou, então
basicamente todos esses anos aqui em supply, então tenho um pouquinho de experiência aí na área de demand supply planning. E aí eu queria trazer para vocês, né, para poder dar o contexto, né, do porquê que nós entramos nessa jornada, né? Acho que a gente começa falando sempre da complexidade, né, do nosso cenário, né? Então, quando a gente fala aqui do nosso cenário na Nestlé Brasil hoje, né? Então, acho que alguns números aqui, né? E aí acho que o principal, que é o que a gente mais destaca e é o que provoca todo esse cenário que a gente tem hoje, é muito focado nessas 45 mil combinações de SKU location, né? Então, quando a gente pega a quantidade de SKUs que a gente tem no nosso portfólio, né, dentro das mais variadas categorias de produtos, né, então, chocolates, cafés, biscoitos, nutrição infantil, leites, né, então, cara, características de produtos muito diferentes um entre os outros, né? Então é muito diferente o negócio de nutrição com o negócio de cafés, com o negócio de chocolates, que tem as suas particularidades, cada negócio tem as suas particularidades, e quando a gente espalha isso dentro da nossa malha logística, né, com os nossos CDs, com os nossos plantas de e-commerce, os nossos brokers, que são parceiros que trabalham com a gente chega nessas 45 mil combinações. E aí, que nem o Juan falou, como fazer essa gestão de estoque, né, de 45 mil combinações SKU Location, como fazer isso da maneira mais otimizada, eficiente, que a gente consiga minimizar as rupturas, né, e também sem, ao mesmo tempo, aumentar muito nosso estoque, né, a gente tem sempre nossos desafios de working capital, né, que não é infinito o nosso estoque, nosso poder de armazenagem, então acho que aqui está o grande ponto de partida para o nosso cenário como um todo, né, a nossa complexidade que a gente tem que conviver e trabalhar. E aí, né, dentro dessa complexidade toda, a gente fala que, obviamente, nosso objetivo final é conseguir encantar nossos clientes consumidores, né? Então, e aí como a gente vai fazer isso, né? Então, para a gente conseguir encantar os clientes consumidores, de novo, o Juan trouxe aqui também, a gente tem que conseguir antecipar as suas necessidades, a gente tem que conseguir acompanhar todas as movimentações de mercado, de né, mudança de comportamento do cliente, para a gente conseguir acompanhar e se antecipar isso de maneira que a gente garanta que o estoque vai estar né, com a quantidade correta no lugar correto. Então, para isso, primeiro, a gente precisa saber quais são essas tendências, a gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, da porta para fora, e também a gente precisa conseguir reagir em tempo hábil. Não adianta eu saber também se depois eu não consigo reagir, se eu não tenho ferramentas para conseguir dar a mesma velocidade do que as coisas acontecem da porta para fora, né? Então, por isso que a gente fala, quando a gente foca no nosso processo de planejamento, muito focado na distribuição, ele tem que ser diário, né? A gente faz isso diariamente para garantir que a gente está conseguindo dar o máximo de velocidade possível para o nosso processo, né? Para a gente conseguir acompanhar as tendências que estão da porta para fora da Nestlé. E aí, quando a gente foi começar essa jornada, né, ou no meio, durante essa jornada de transformação digital, né, e de busca por novas ferramentas, soluções, para poder nos ajudar, a gente começou, obviamente, com um mapeamento, né, das nossas principais oportunidades. Então, aqui na Nestlé, nós estamos organizados de uma forma que, dentro da nossa área de Demand Supply Planning, nós somos responsáveis basicamente por essas três atividades que estão na tela, né, que é a distribuição, a produção e a demanda. Então, quando a gente fez um self-assessment aqui para entender como a gente estava estruturado, com base em ferramentas, dados, né, tem alguns critérios que a gente utilizou aqui, a gente entendeu que distribuição era onde a gente estava com o maior gap, distribuição era a nossa maior dor, é onde tinha uma grande complexidade, né, tem uma grande complexidade, e não necessariamente a gente tinha as ferramentas necessárias para poder atuar e conseguir trabalhar com excelência dentro dessa frente. Então foi aí que a gente decidiu por focar e buscar, né, um parceiro, buscar alguma solução que nos atendesse de uma forma a gente conseguir atacar bem esse tema da distribuição, e foi aí quando a gente chegou junto com o Juan e o Rodrigo e a equipe para a gente conseguir buscar alternativas, né, e soluções para a gente. Só que antes disso, né, ou durante esse processo, né, enquanto a gente estava pensando na construção da solução, né, e o que a gente queria encontrar pela frente, obviamente a gente teve que fazer a lição de casa, né, então a gente tem toda essa questão, da mesma forma, fazendo um paralelo, né, que o Juan comentou, que tudo começa ali com a questão da revisão dos dados, né, de uma boa gestão dos critérios. Aqui é a mesma coisa, a gente precisava construir um foundation aqui com a ingestão dos dados, ter um data lake ali robusto, onde os dados fossem confiáveis, né, que a gente tivesse
uma rotina e uma, né, rotina, regularidade e confiança naqueles números para a gente poder usar como base da construção de todo o cenário que a gente estava desenvolvendo. Então, tudo começa com uma boa ingestão de dados, construção do data lake, para depois a gente conseguir partir para os cockpits, que vão nos dar a visibilidade, encontrar, né, gerar alguns alertas de onde a gente deveria estar olhando, para partir para a otimização e a questão do demand sensing, que eu vou falar um pouquinho também nos próximos slides aqui, tá? E aí aqui, ficou faltando acho que uma parte aqui, mas a revisão do processo aqui, na visão, o que acontece? A gente tinha um processo aqui em cima, ele tá, peço desculpas que a apresentação aqui, ela acho que comeu algum slide, alguma tela aqui, mas quando a gente olha para o processo antigo, ele tem uma série de etapas, né? Então, onde a gente está olhando aqui na parte de cima, ou melhor, quando a gente olha aqui embaixo, que tem essa questão do processo 100% automatizado que a gente está falando, que tem toda essa etapa do data processing aqui, ele na verdade são inúmeras etapas quebradas, individuais, onde cada planejador tem que executar suas atividades de maneira, de novo, individualizada, sem sinergia, sem essa conexão, e que dá muita margem. Primeiro, é um trabalho operacional muito grande, né? É um trabalho braçal ali, literalmente, da equipe para conseguir puxar os dados, extrair isso, cada um da sua maneira e de uma maneira individualizada, então sem a conexão e interface com o que os demais estão fazendo. Então, pensa que a gente tem, vou chutar aqui, né, arredondar aqui, a gente tem 15 planejadores cuidando de distribuição. A gente tem 15 pessoas mexendo no mesmo estoque ao mesmo momento, sem com que o outro saiba o que está acontecendo. Então, a gente concorria estoque um com o outro, que isso, obviamente, gerava uma série de complexidades na cadeia. E quando a gente vem buscar essa solução aqui, né, através do pipeline, né, que é o processo atual que a gente tem hoje implementado, a gente consegue trazer isso, primeiro, para todo com base na construção do data lake que eu comentei. A gente tem uma base de dados única que todos os planejadores vão trabalhar, onde ela está ali já disponível dentro de uma ferramenta, onde essa ferramenta já vai fazer todo o processamento desses dados, seguindo uma série de regras que a gente aplicou ali dentro, para sair com uma proposta final, para aí sim a gente chegar na criação da STO, que a gente chama, né, que é o plano de cargas, né, de fato ali o plano de distribuição que deveria acontecer entre plantas. E aí aqui, acho que só um insight interessante que a gente comenta, né, dos aprendizados a gente já tinha tentado em outros momentos fazer alguma implementação similar, não igual a essa, né, mas com uma parte similar ao que a gente tem aqui hoje, e acho que um dos grandes aprendizados foi a gente, né, com relação a essas regras, né, de negócio que a gente coloca aqui. A gente tem uma ideia de que é tudo padronizável, né, eu comentei, são 15 planejadores. A gente consegue padronizar o trabalho dos 15, é tudo a mesma coisa, não importa se é café, se é chocolate, se é biscoitos, e a gente tentou colocar tudo isso numa mesma vala comum, e na hora a gente entendeu que não é bem assim que funciona. Então a gente teve que dar um passo atrás e vamos automatizar e simplificar e padronizar aquilo que é possível, aquilo que a gente consegue padronizar, mas aquilo que não conseguimos, tudo bem, a gente vai até onde dá e como a gente ajuda o colaborador, né, o programador, o planejador, a seguir dali para frente, né? Então como que ele colabora com aquela proposta que a gente trouxe no sistema, tá? Então acho que esse é um aprendizado que a gente tem aqui no caminho. E aí, aqui entrando um pouco na solução, né, e aí aqui acho que ajuda a ilustrar um pouco a informação que foi faltando ali de todas as etapas, né, que são realizadas dentro da ferramenta. Então, a gente começa aqui o Demand Sensing, que eu vou entrar um pouquinho nele, que obviamente essa é uma parte nova, uma parte que não existia na solução anterior, na solução manual. Então, aqui 100% desenvolvida aqui em conjunto, onde a gente vai buscar essa antecipação de análises e cenários da cadeia. Então, aqui, né, essa leitura de tendências dos nossos clientes, né, consumidores. Então, aqui acho que pega bem esse ponto. E aí depois entra em todas as etapas da cadeia. Então, o cálculo dos requerimentos para fazer o abastecimento para cada uma daquelas 45 mil combinações que comentei, qual é o melhor sourcing, checar se tem estoque, se não tem estoque, fazer um fair share, uma distribuição com base no fair share que a gente criou, que é, né, o conceito que a gente está usando de regra. Pensa que, de novo, são 1.000 combinações para mais de 50 plantas que a gente tem espalhada pelo Brasil e que a gente tem que fazer esse equilíbrio de estoque entre todas elas. Então, como fazer isso? E aí aqui fica também, acho que uma nota de aprendizado ao longo desses 4 anos que o Rodrigo comenta,
Acho que a gente já mudou a regra do fair share, não sei, Rua, aí acho que umas 6 vezes no mínimo, tranquilamente a gente mudou essa regra do fair share. E não que a gente tenha desenhado uma regra ruim ou que errada no começo, mas é que uma vez que a gente tem a regra, a gente tem uma solução, a gente começa a abrir portas e descobrir possibilidades que a gente não sabia que antes era possível. Então aqui acho que vale a humildade da gente entender e falar, pô, dá para evoluir essa regra. E a gente já evoluiu ela umas 6 vezes, né? Acho que é por aí, né, Rua, que a gente caminhou, né? Aproximadamente, sim, mas É, evoluímos muito desde o começo. Isso é sim. importante também, né? Essa É. evolução. Exato. Então, e acho que essa é uma coisa boa, né? A gente não ter uma solução, e de novo, dos aprendizados, né? Não ter uma solução única, definitiva e assumir ela como uma verdade. Porque a verdade hoje não vai ser verdade daqui a meia hora, não vou nem falar daqui a um dia, porque é tudo muito dinâmico, né? O cenário muda muito. Então, ter essa flexibilidade para a gente conseguir fazer essas adaptações, revisar as regras de negócio, aqui é um ganho muito grande do que a gente conseguiu construir em conjunto para a gente conseguir exatamente chegar em soluções que sejam factíveis, reais e que o planejador consiga usar no final das contas, né? Porque não adianta, se a gente constrói uma solução onde depois de 2 dias o planejador entende que aquela solução não está sendo mais tão eficaz, precisa de meia chance para ele voltar para o Excel dele e ele fazer tudo como ele estava acostumado, que é quando ele tinha, ou ele entendia que tinha 100% do controle. Mas não é esse o objetivo, obviamente, né? Então, acho que essa flexibilidade, essa evolução é constante e tem que fazer parte do processo, porque sem ela a gente com certeza não estaria onde a gente está hoje, né? É, você quer falar mais alguma coisa, Rui? Eu vi que você desmutou aí, não? Não? Tá bom. Então, e aí voltando, né, continuando então pós o fair share, né, fazer toda a análise de constraint, né, de restrições da cadeia, olhar com relação ao frescor do estoque, né, para o nosso caso é muito importante, fazer a otimização da carga e no fim, que nem eu comentei, a última etapa é uma colaboração do planejador. Automatizamos 100% do processo? No último slide eu falava que sim, né? Mas na verdade não é 100%, né? A gente automatizou 100% daquilo que é possível automatizar, daquilo que dados, processos e propostas. Mas a decisão final sempre vai ser do planejador. Que esse é outro aprendizado. Não adianta a gente querer achar que a gente vai conseguir entregar uma solução pronta já, 100% pronta, para o planejador que não vai. Tem uma série de cenários e uma série de acontecimentos e regras que a gente não vai conseguir colocar para dentro da ferramenta. E tudo bem, e de novo, acho que isso faz parte, e o que a gente tem que colocar é a proposta na mão do colaborador, para que ele, né, do planejador ali, para que ele consiga entender o que está acontecendo e saber qual é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Ah, mudou algum cenário dentro do que não estava previsto, surgiu uma necessidade diferente, ele vai agregar nessa proposta inicial, e por isso que a gente deve falar de colaboração, né, do planejador, porque não ele partir dali, esse é o ponto de partida, para aí sim ele chegar na publicação do plano final de distribuição. E aí, entrando um pouco no mérito do Demand Sensing, né, que eu comentei aqui. Por que a gente colocou Demand Sensing, né, e qual que é o nosso objetivo com o Demand Sensing? A gente tem o nosso planejamento do ciclo S&OP, né, a gente tem todas as nossas demandas planejadas, mas, de novo, a gente tem que reagir rápido, né? Foi do segundo slide que eu coloquei ali. A gente precisa conseguir entender e reagir rápido às necessidades e variações de consumo dos nossos produtos. Então, quando a gente chega aqui, quando a gente se espalha, né, e olha toda a nossa presença no Brasil, a gente tem muitas particularidades de acordo com a característica da região, de acordo com a característica do produto. Então, a gente tem, né, a gente vai falar, o clima é distinto, depende de cada região do Brasil. Então, se uma região está frio, a gente potencialmente vai ter uma aceleração da venda de sopas, de cafés, onde está uma região onde está mais calor, porque no Brasil tem todos os climas possíveis no mesmo dia, né? Onde está mais calor, não vai ser esse mesmo comportamento. A gente vai ter festas regionais que são mais fortes num lugar ou no outro, tem essas sazonalidades. Então, tudo isso varia muito de produto a produto e cada planta que a gente trabalha. Então, não adianta a gente conseguir e achar que a gente vai acertar as 45 mil combinações, um planejamento de demanda que vai conseguir captar tudo isso. Então, a ideia de ter o Demand Sensing é a gente conseguir aplicar a tecnologia em nosso favor para conseguir chegar nesse melhor número. Então, a construção do Demand Sensing foi feito como se fosse né, ele é uma etapa-chave e faz parte do processo de construção da análise de necessidade do SKU planta para a gente poder trabalhar. E aí, dentro dessa construção,
não vou entrar muito na parte técnica aqui, porque senão o Rua vai falar que eu tô falando mentira, tô falando besteira, deixa para os experts isso, mas o grande ponto aqui é, de novo, são 45 mil combinações. Se a gente quisesse fazer essa análise de demand sense de uma maneira manual ou é, mais elaborada de cada um deles, é humanamente impossível. Então a gente precisa colocar tecnologia aqui por trás, a gente precisa colocar machine learning, precisa colocar alguns análises e ajustes, construir a ferramenta de uma forma que isso saísse de uma maneira automática para que a gente pudesse utilizar, porque se a gente fosse querer fazer customização em cada uma das 45 mil, com certeza a gente ia contar, depois de 4 anos, a gente ainda está na combinação 2000 aqui para conseguir chegar até o final. Então, o que a gente tem, né, quando a gente olha para o Demand Sensing? A gente tem aqui nesse gráfico da esquerda todos os modelos estatísticos, onde através, né, a ferramenta, o Machine Learning ali vai entender qual é o melhor modelo que se adequa àquela série temporal, para a gente poder fazer a utilização, e ele já vem com a proposta de qual, né, já vem pré-selecionado ali, qual é o modelo que ele está usando para fazer essa projeção temporal de consumo futura. E aí, quando a gente olha no gráfico da direita, né, numa simulação aqui, a linha em amarelo linear seria a demanda que a gente tem do ciclo de S&OP. E aí aqui, essa visão é uma visão de consumo diário dos produtos, dos nossos produtos, onde, de novo, a gente não vai fazer uma quebra nível SKU, planta por dia para 45 mil combinações. Então, a gente tem essa demanda linear. Quando a gente olha para a curva em azul, que é a curva do Demand Sensing, por mais que, quando vocês olham o número ali em cima, entre a demanda total do período do Demand Sensing, que é de 2.700, contra a do ciclo, 2.680, ela é muito próxima. A média é muito próxima, né? O total é muito próximo. Só que olha o comportamento do consumo, né? Porque, eu tenho uma média de 10, mas eu não vendo 10 todo dia. Um dia eu vou vender 12, no outro dia eu vou vender 8, no outro dia eu vou vender 7, e por assim vai, né? Então, aqui, com o Demand Sensing, a gente consegue aplicar isso e consegue se aproximar muito mais do que vai acontecer na prática. Então, dessa forma, a gente consegue se antecipar e reagir muito melhor e mais rápido nos nossos abastecimentos. E aí, de novo, pegando um pouco de aprendizados, né? Quando a gente olha na tabelinha, eu sei que está pequeno na tabelinha aqui de baixo, mas o que a gente entrega na mão do planejador? O planejador, ele consegue ver como fica a posição do estoque final dele, tanto na visão da demanda, quanto na visão do demand sensing. Porque um dos aprendizados não adianta a gente chegar para o planejador e só dar o resultado final. Tá aqui, ó, abastece 10. Se ele não sabe como esse número foi construído, dificilmente ele vai confiar nesse número, ele vai acreditar e vai se sentir seguro em utilizar esse número. Então é muito importante a gente mostrar que falar, ó, se você fosse seguir a sua demanda regular, seu estoque ia estar em 15 dias. Se você for seguir com o demand sensing, o seu estoque vai parar em 5 dias. Então, por isso que a gente está propondo que abastecer mais do que o que estava previsto inicialmente. Então, essa visão, essa abertura para o planejador é muito interessante para ele sentir a segurança de que aquela proposta que ele está recebendo é um número real, factível e o que está por trás daquele cálculo, tá? E aí, seguindo no processo, uma vez que a gente tem, né, toda essa necessidade do demand sensing, aqui, né, nos próximos slides, mostrar algumas telas só da ferramenta, né, de como a gente usa hoje. Então, a gente consegue ter uma noção, consegue ter uma visão de como está a nossa posição do estoque de acordo com a nossa política de inventário. Então, a gente tem ali na direita ali os gráficos, né, a coluna com os mínimos e máximos do nosso inventário, a coluna laranja é onde está o estoque naquele momento, então a gente consegue ver a evolução do estoque comparando com a nossa política de inventário. E quando a gente olha na tabelinha aqui, é exatamente isso. Então, a cobertura de estoque, né, qual é a minha política de estoque? E a gente separou nas faixas aqui, né, de verde, vermelho e amarelo. Como está nosso estoque para cada SKU, qual é a nossa política de estoque para cada SKU em cada planta. Então, cada uma das 45 mil combinações, a gente fez esse cálculo de inventário através da ferramenta, a gente definiu, de novo, as regras de negócio para fazer o cálculo da política de inventário para cada uma dessas combinações de acordo com as regras de negócio e os parâmetros que a gente cadastrou logo no começo. E aí, quando a gente vai aqui para a visão, de novo, bater na mesma tecla que a gente precisa dar para o planejador a visão completa do negócio. Então, aqui, na parte de cima aqui da tabela, ele mostra que a necessidade irrestrita de abastecimento seriam de 237 caixas aqui, não sei qual a unidade de medida que está, mas 237 caixas. Só que eu tenho uma necessidade de 237, então o planejador consegue saber qual é a necessidade total de abastecimento dele para aquela planta.
Só que acontece nós temos restrições na cadeia, seja por indisponibilidade de estoque em nível Brasil, seja porque eu tenho estoque, mas não consigo mandar a quantidade total, porque eu tenho que fazer o fair share, que eu comentei, porque eu tenho a necessidade de todas as outras plantas. Então ele coloca como um final load aqui embaixo para mim de 107. Então eu sei que minha necessidade é 237, mas eu só vou conseguir mandar 107 hoje, porque a diferença entre elas são as restrições que a gente tem na cadeia. E aí, quando a gente olha aqui para baixo, a gente consegue também ter uma visão de cada SKU, qual é o cenário dele. Ah, o primeiro SKU, normal supply. Então, eu consigo fazer um abastecimento de toda a necessidade que eu recebi. Quando a gente vai para o fair share, ele precisa de, por exemplo, ele precisa de 100, eu estou mandando só 50, porque eu não consigo mandar a quantidade total, porque eu tenho que fazer essa distribuição entre todas as plantas. E o último é ruptura, eu não consigo nem mandar nada do que ele está pedindo. Então, essa visibilidade para o planejador, de novo, é super importante para ele conseguir se sentir seguro naquilo que ele está seguindo como proposta do sistema, tá? E aí, por último, a gente entra na parte da otimização da carga, né, do veículo. Então, fechei 107 ali, vou voltar para pallets, né, 107 pallets de abastecimento. 107 não é múltiplo de veículo, então a gente precisa também fazer a otimização das cargas, então priorizar qual SKU vai primeiro, qual SKU, né, vai em uma carga, qual vai na outra. Então, fazer algumas regras para definir como a gente vai otimizar os veículos, se é por peso, se é por paletização, como que a gente encaixa isso, para depois fazer a proposta final, né, e publicar o plano ali, fazer a geração da STO, né, de novo, que é a carga final que a gente quer ter para poder seguir com o plano de distribuição para o nosso time de transportes, para os nossos CDs e fábricas seguirem com esse abastecimento. Então aqui é onde termina tudo, com de novo algumas regras e a colaboração final do planejador, né? Porque é isso, alguma coisa vai ter que ficar de fora, ou o planejador quer incluir algum produto que não estava previsto inicialmente nas propostas que veio direto do sistema da pipeline. Então o planejador vai lá, faz o ajuste e roda para otimizar essa carga para a gente ter um plano final. Com isso, o que a gente tem aqui, que a gente acompanha, né, dentro dos nossos métricas de sucesso, né, dentro do que a gente puxou para toda a implementação dele, né, do projeto da ferramenta. O perfil e a dedicação da equipe muda, né, porque antes a gente fala que o trabalho aqui do DRP, né, ele era manual, ele durava aqui, nossa referência é 2 horas para fazer o trabalho, né, 2 horas para fazer a análise, né, para baixar todos os dados, fazer as análises e conseguir criar um abastecimento para uma planta, né, origem e destino. E aí aqui a gente coloca, né, o trabalho era 100% manual. Então tinha que extrair 50 bases diferentes do SAP, trabalhar no Excel, consolidar, olhar ele um por um das combinações que ele tinha para analisar e fazer uma proposta e fechar com um abastecimento. Hoje, com a ferramenta, o mesmo planejador consegue fazer isso em 30 minutos e a grande diferença não é só fazer em menos tempo, mas é fazer com mais qualidade. Por quê? Porque antes das 2 horas, 90% desse tempo ele passava com a parte operacional do trabalho. Ele não passava com análise, com a colaboração. Quando a gente vai para isso, para 30 minutos, são 30 minutos focados em colaboração, focados em análise, focados na parte que agrega valor do sistema, né? Colaborar com aquilo que ele está enxergando ali. Então, isso é muito rico. E aí, né, a gente fala que a gente tem aqui um 70% de economia de tempo do planejador, e aqui também, para ser bem claro e justo, assim, nunca foi um objetivo nosso e não aconteceu e não é a intenção da gente conseguir reduzir, por exemplo, a quantidade de pessoas que estavam trabalhando nessa atividade. Não é porque a gente reduziu em 75% o tempo para executar ela que a gente queria menos pessoas. Muito pelo contrário. A gente precisava que essas pessoas trabalhassem de uma maneira mais efetiva, pensando mais em análise construtiva e não na parte operacional. Então, esse foi o grande ganho, né? Além de ter, obviamente, uma qualidade melhor nos processos, uma qualidade melhor nas propostas, no abastecimento, a gente ainda consegue também usar o tempo da equipe para análises mais robustas, análises mais complexas, criar novas coisas, e é daí onde surge, que nem eu comentei, a evolução do processo, porque a gente começa a ter tempo de discutir, de fomentar outras formas de fazer. Então, aqui acho que é um ganho muito grande dentro do que a gente propôs também da solução da ferramenta, tá? E aí, por último, só também dentro dos resultados, tá bom, né? Eu mostrei um pouquinho ali, mas e resultados de KPIs mesmo, né? Na prática, isso. Aqui só 2 exemplos, 3, né? De que a gente tem? A gente teve uma evolução, obviamente, significativa na disponibilidade do produto, então uma queda de ruptura que a gente tinha, né, e garantia de disponibilidade, incremento de vendas aqui significativa aqui, mais de
300 business points na época que a gente fez essa análise aqui, comparando um ano com o outro. Uma outra métrica de sucesso que a gente acompanha por aqui, que seria esse gráfico do meio, que é o risco de ruptura. Então, a gente não acompanha somente a ruptura em si, mas qual que é o nosso risco de dar ruptura. Porque muitas vezes a gente sabe que quando eu não tenho produto, né, o nosso time de vendas pode e deveria focar em conseguir tirar pedido daquilo que ele sabe que tem, né, para a gente poder focar os esforços e conseguir entregar os nossos resultados. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a visão de uma eventual ruptura ou do tamanho da oportunidade que a gente teria de venda quando a gente está com um SKU em ruptura. Então, o que a gente faz a gente acompanha qual seria o potencial de ruptura pelo meu estoque, né, comparando com a minha venda média diária e esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem também uma evolução significativa quando a gente olha para isso, né, com relação à redução do risco de ruptura que a gente tem na cadeia. E o último fator aqui, critério que a gente coloca, esse é um pouco mais difícil e a gente ficou bastante tempo pensando em como a gente conseguir mostrar e ter essa visibilidade, até para a gente mesmo, e para a gente poder publicar isso para o resto da cadeia, para os stakeholders que a gente tem, como, tirando os KPIs, como a gente consegue mostrar que a gente tem uma melhor distribuição do estoque entre nossas plantas, né? Então aqui o que a gente coloca a gente consegue ver que a gente começa a reduzir a dispersão de estoque entre as plantas quando a gente olha o estoque ótimo. Então, o que acontecia a gente via que a gente tinha, a gente tem 50 plantas. Nas 50 plantas eu tinha 20 que estavam com o estoque acima do ideal, 10 com estoque abaixo, já perdi a conta para chegar nos 50, mas 20 com o estoque ideal, e por assim vai. Quando a gente começa a implementar a ferramenta, a gente coloca a regra do fair share para colocar em prática, a gente vê que a gente começa a ter essa dispersão é menor, a gente vai começar a ter ou vai estar todo mundo, a grande maioria, com estoque ideal, ou vai estar todo mundo com estoque abaixo do ideal, porque a gente está conseguindo fazer o fair share, e aí eu não vou destoar e ter um cara que está lá sobrando muito estoque e o outro faltando, porque eu estou conseguindo colocar o estoque ideal entre cada uma das plantas. Então, olhar para essa dispersão de estoque é uma maneira de acompanhar e controlar para garantir que eu estou com um estoque ideal dentro do possível, dentro do que eu tenho de nível estoque Brasil, em cada uma das plantas. Então, aqui acho que é um dos grandes benefícios, né? E com isso, não trago aqui em números, mas obviamente a gente consegue ajudar a reduzir também bad goods, né? Que é o vencimento do produto nas nossas plantas, porque eu evito que eu tenha um estoque adicional numa planta onde não precisaria ter, onde a venda não vai acontecer. Então, assim, a gente começa a acompanhar e ver resultados sólidos aqui em como isso realmente ajuda muito na qualidade do nosso plano, né? Então, aqui o benefício é bem tangível aqui de como a gente consegue evoluir nossos processos, né, nossos KPIs, uma vez que a gente tem a ferramenta e tem um processo bem robusto, definido e bem construído de acordo com as nossas necessidades, né, não simplesmente uma solução pronta ali, que nem eu comentei no início, padronizada, que vai ser uma solução única. A solução única não existe, a gente tem que conseguir padronizar, a gente tem que conseguir customizar o máximo possível para atender as nossas necessidades, porque, que nem eu falei, eu tenho uma necessidade para cafés que não é igual a necessidade de chocolates. Desculpa. Então, essa customização é muito importante. E com isso, eu volto para você, Rua. Obrigado, Leo. Obrigado, Juan, pela apresentação. Parabéns aí pela jornada, por compartilhar aí todas as suas experiências e aprendizados. Antes de passar para uma ou duas perguntas aí, dependendo do tempo, queria reforçar dois aprendizados aí que o Leo comentou rapidamente, mas acho que são bem importantes em toda essa jornada, né? A primeira é que a gente conseguiu automatizar 100% daquilo que era possível de automatizar, né? Isso significa o quê? Que com ferramentas, com tecnologia, a gente consegue otimizar a sugestão do plano, né, do plano de abastecimento, no caso, ou um plano de produção, um plano de demanda, mas depois vai ter o olhar do analista e vai facilitar isso, o trabalho do analista para bater o martelo, para ajustar onde for necessário, mas já dando pré-otimizado o trabalho operacional e manual para o analista. E com isso, o aprendizado número 2, que é como a gente conseguiu uma mudança no perfil do analista, não somente ganho aí em tempo de processamentos, mas também na mudança do perfil do analista. Pessoal, aí fiquem à vontade de colocar perguntas. A gente tem aqui algumas perguntas já que foram passadas. Eu vou começar com uma aqui, Leo.
Você passou rapidamente aí também, comentou do cálculo do estoque, né, ideal, que vocês têm dentro da ferramenta. Quais são as variáveis levadas em consideração para cálculo do estoque ideal e com qual frequência vocês atualizam esse estoque ideal, né? Que é um ponto aí bem relevante que acho que vai compartilhar aí com muitos dos que estão aqui nessa transmissão. Sim. A gente trabalha com sistema puxado, então o cálculo do nosso estoque ideal, ele vai levar em consideração os nossos, acho que o padrão, né? Então, qual é o nosso tamanho do lote de abastecimento, qual é a nossa frequência de abastecimento, né? Então, de quanto em quanto tempo eu consigo chegar naquela planta, e aí entra na frequência tanto o tempo que eu levo, né, que eu levo para gerar um novo abastecimento, quanto o tempo de trânsito também, né? Então, eu tenho plantas aqui que eu consigo chegar em um dia daqui da minha fábrica até aquela planta, eu chego em um dia. Tem planta que eu chego em 23 dias, porque estão bem distantes. Então, esse é um fator importante que faz com que tenha uma diferença grande aí de estoque absoluto em cada uma das nossas plantas, e também a variabilidade da venda, né? Então, que nem eu comentei, eu tenho uma média de venda de 10 caixas por dia daquele SKU, mas eu não vendo 10 caixas por dia. Então, vai ter um dia que eu vou vender 15, no outro eu vou vender 7, no outro eu vou vender 8. Então, essa variabilidade da venda e eu conseguir me proteger dela para o cálculo da minha política de estoque é um fator super importante e relevante. Isso de uma forma bem genérica e superficial, tá? Acho que são os grandes fatores aí, componentes do estoque. E com relação à frequência, aqui é uma pegadinha, né, por assim dizer, né, mas assim, do jeito que a solução foi desenhada, né, Rua, a gente tem a possibilidade de revisar a minha política de estoque diariamente. Então, se eu quiser, todo dia eu posso ir lá, o sistema me traz uma proposta, né, com todos os dados e regras de negócio que a gente falou. A gente desenhou para que todo dia ele atualiza a base de dados, né? Então, todo dia entra um dia novo no meu histórico. E como eu uso esse meu histórico para calcular a política de inventário, todo dia eu tenho uma nova proposta de política de inventário. Então, o que a gente faz a gente tem essa proposta do sistema, assim como a gente falou do abastecimento, a gente tem uma proposta nova de revisão de política de inventário todo dia, mas óbvio que eu não preciso revisar ela todo dia. Mas quando eu quiser fazer essa revisão, ela vai estar lá disponível para mim com o dado mais atualizado possível. E aí o que a gente deveria trabalhar são com as exceções, né? Então, eu não preciso revisar a minha política de estoque dos meus 45 mil combinações todo dia, mas eu posso olhar que elas estão desviando mais. Então, eu tenho uma política de estoque de 100, ela variou para 102, 98, não é isso que vai mudar a minha vida, então a gente não precisa mexer. Agora eu tenho uma política de estoque de 100 e ela virou a proposta nova de 120, 140, esse cara é um cara que eu tenho que atuar, eu tenho que entender por que aconteceu essa variação e aí ir lá e aceitar ou não a proposta do sistema para seguir com essa nova política de estoque. Maravilha, perfeito. Obrigado, Leo. Temos mais uma pergunta aqui, nos minutos finais. Aqui o Marcelo Valadares está perguntando qual foi a principal etapa que resultou no sucesso da ferramenta. Está em linha com outra pergunta que a gente tem sobre os critérios para a escolha do parceiro tecnológico. Na sua experiência, o que você acha que foi assim o mais importante para o sucesso da ferramenta? E aí ele coloca aqui algumas opções também na pergunta, Marcelo. MDM no SAP, as regras de negócio, os treinamentos dos planejadores, o aprender fazendo. Qual a tua experiência aí e as dicas que você pode passar, Léo? Eu acho que assim, pegando até alguns pontos que eu acho que eu comentei por cima, acho que a customização da ferramenta, isso é extremamente essencial, né, que a gente fala assim, ter uma solução de prateleira e a gente tentar adaptar o nosso processo para a solução é o que a gente tinha tentado no passado e a gente viu que não funcionou, que foi muito fácil, a gente perdeu e deixou de utilizar, porque, de novo, as regras mudam todo dia de negócio, então acho que conseguir construir uma solução customizada para nossa necessidade foi essencial para a gente conseguir chegar nesse sucesso, e junto com a flexibilidade, igual eu comentei, acho que essa evolução, então não é porque eu coloquei uma regra hoje que daqui a 2 dias essa regra continuar sendo válida. Então ter essa flexibilidade de conseguir evoluir dentro da ferramenta, isso com certeza é crítico. E o outro também acho que foi colocar os planejadores para trabalhar no desenvolvimento da solução.
Então, o que a gente fez lá atrás não adianta eu aqui, meus pares, a gente participar com o Juan e equipe, tentar buscar a solução mais robusta, a melhor solução possível, mas não é a gente que está lá no dia a dia executando a atividade. Com certeza a gente ia perder alguma parte do processo. Porque a gente sabe, tudo bem, a gente pode conhecer do conceito, eu posso ter executado essa atividade há 10 anos atrás, mas não sou eu que estou lá no dia a dia. Então, a hora que a gente traz o planejador, lógico, a gente tem o direcionamento, a gente tem a parte mais teórica ali, por assim dizer, para dar o caminho, mas a hora que a gente coloca o planejador ali na frente da tela e fala, ó, você vai fazer assim, funciona para você assim ou não, o que você gostaria de ter, e ouvir muito deles, e colocar eles como parte da solução, acho que isso foi essencial para a gente garantir o engajamento também da equipe, que a solução ia ser uma solução que todo mundo ia conseguir usar e não uma solução que ia ficar lá parada e as pessoas iam desistir dela muito fácil, né? Ótimo, perfeito, Leo. A última. FairShare foi totalmente automatizada dentro da ferramenta Pipeline? Pergunta o Ricardo Takakura, da BASF. Foi, felizmente foi, com muito suor e, de novo, com muitas idas e vindas e mudanças de regra, mas ela, sim, ela é automatizada, e aí é até uma dos slides que eu mostrei tem essa visão, né? Então, o planejador consegue enxergar qual que é a necessidade pura que ele tem daquela planta e depois qual a necessidade que ele deve partir do abastecimento com base no fair share, né? Então, depois de toda a distribuição para todo mundo, por mais que ele precise de 100, ele só deveria se abastecer com 50, porque eu preciso abastecer as outras plantas também. Então, o fair share 100% automatizado na ferramenta. Perfeito, maravilha. Obrigado novamente, Leo, Juan, obrigado a todos os assistentes. Espero que tenham curtido e aproveitado muito esse espaço aqui. Convidamos vocês para os novos encontros que a gente vai ter mensalmente. O nosso próximo vai ser sobre planejamento da produção, não só MPS, Master Plan, sino também sequenciamento diário. A gente vai passar por todo o mundo aí do PCP e planejamento da produção dentro de um ciclo de SNOP e IBP. Obrigado novamente para todos aí, Leo, Juan, prazer. Obrigado a vocês. E parabéns pela apresentação. Obrigado, prazer aí.